Glória a Deus. A paz de Deus, igreja. Amém? Deus tem falado tremendamente conosco nessa noite. E Ele nos leva a confiar plenamente nele. Quando o Senhor traz um louvor, que por tantas vezes Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, porque Deus quer que você guarde muito bem isso no seu coração. Tudo que Deus fala conosco nos traz uma paz tão grande, como o pastor estava ministrando agora, da segurança que nós temos em Deus, quando a sua vida é de Jesus. Há tanta paz no seu coração porque você tem segurança em Deus, no Senhor Jesus. Você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. E quando nós temos essa certeza que a nossa vida está nas mãos de Deus, nós sabemos que só vai acontecer na nossa vida aquilo que for permissão do Senhor. Então a gente descansa em paz, a gente confia plenamente e totalmente no Senhor. A gente sabe que Deus é aquele que guarda a nossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor, igreja. Hebreus capítulo 11. Pegue a sua Bíblia aí no seu lar, com a sua família. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Deus é tão maravilhoso, igreja. Nós vamos meditar a cada palavra desses versículos, porque o Senhor nos ensina a fazermos uma entrega a Ele. E quando o Senhor fala de entrega, não é uma entrega parcial, é uma entrega plena, total. Nós entregamos tudo para o Senhor. Não há como conhecer verdadeiramente a Deus e não segui-lo, e não amá-lo. Não há como conhecer verdadeiramente a Jesus e não segui-lo e não amá-lo. E o que nós lemos aqui sobre a vida de Moisés retrata tão bem isso. Moisés, sendo já adulto, recusou ser aclamado filho da filha de Faraó. Nós vemos aqui uma renúncia na vida de Moisés que o levou a desfrutar de algo muito maior e muito melhor. E quando nós temos essa visão, esse entendimento de que o Senhor sempre tem algo maior e melhor para nós, não nos custa fazer renúncias. Não nos custa deixarmos daquilo que Deus não se agrada ou daquilo que sabemos que não é para nós. A palavra do Senhor diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Quando Moisés recusa ser chamado filho da filha de Faraó, ele estava recusando muito mais do que um título. Ele estava recusando um lugar de riquezas, de conhecimentos. Ele estava renunciando muito mais do que um nome. A palavra do Senhor diz que quando Estevão foi falar sobre Moisés, Estevão disse assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. Mas quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos. E é quando ele toma essa decisão de renunciar ao Egito, de recusar permanecer no Egito. Quando nós olhamos para isso, nós vemos um homem de Deus, que Moisés foi levantado depois disso como um grande homem de Deus.
a gente vê esse homem recusando o que muitas pessoas hoje dariam tudo para ter. Ele recusa uma vida tranquila aparentemente, de muitas coisas aparentemente agradáveis à sua carne, aos seus olhos. Ele renuncia a uma riqueza muito grande. E hoje, nos nossos dias, a gente vê tantas pessoas cada vez mais apegadas ao dinheiro. Cada vez mais as pessoas têm e elas querem ter mais. É como se aquilo não tem uma satisfação. Sempre tem um desejo de ter mais. E a gente vê Moisés renunciando exatamente a tudo o que as pessoas hoje dariam tudo para ter. E a gente não vê ele relutando em fazer essa escolha. A gente não vê Moisés pensando, mas se eu for o faraó, eu posso ajudar muito mais o povo, mas se eu permanecer aqui, eu vou ter mais recursos. A gente não vê hesitação e nem Moisés tentando justificar uma permanência no Egito. Pelo contrário, ele se recusa a permanecer no Egito, porque ele descobre a sua origem. E essa palavra, igreja, quando nós trazemos para nós, nos nossos dias, nós entendemos que chega um momento que nós descobrimos, somos filhos de Deus, podemos ser chamados filhos de Deus. Houve um dia na minha vida, como eu creio que houve na sua vida, que você descobriu que havia algo muito maior e muito melhor para você. Nós descobrimos que nós poderíamos ser chamados de filhos de Deus. E quando a gente descobre isso, e quando a gente entende essa verdade, e quando a gente se dá conta do que é ser um filho de Deus, a gente não quer permanecer no Egito. E o Egito, trazendo isso para os nossos dias, ele representa aquilo que o mundo nos oferece. E nem tudo o que nos é oferecido nos é lícito. E muitas vezes nós temos que fazer escolhas. E como é que alguém explica que um homem deixa toda a riqueza e a posição que ele tinha no Egito, preferindo ser maltratado com o povo de Deus? Como alguém pode renunciar os privilégios que Moisés tinha para ser maltratado? Da posição mais alta que poderia ter no Egito, que um dia ele poderia ocupar, ele deixa tudo aquilo de lado para sofrer com o povo de Deus, que era um povo escravo, massacrado no Egito. Ele faz essa escolha, igreja. E muitas vezes as pessoas não entendem o porquê nós escolhemos Jesus. As pessoas questionam muitas vezes, por que você escolheu seguir Jesus, andar com Deus? E muitas vezes nós somos questionados até mesmo sobre as renúncias que nós fazemos. As pessoas não entendem. Moisés, quando nós lemos aqui, ele diz que ele entendeu que os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar é por curto período de tempo. Muitas vezes, igreja, aquilo que satisfaz o nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne, os nossos desejos carnais, aquilo que nos é oferecido, que muitas vezes está contra a palavra de Deus, mas que agrada a nossa vontade. Quando a gente entende que tudo isso é por um curto período de tempo, e se nós formos pensar, até mesmo muitas coisas que são coisas boas, é por curto período de tempo. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vida ela é como um vapor. Quando nós entendemos que há algo que é para a eternidade, nós somos capazes de renunciar a qualquer coisa para nos apegarmos a isso. Quando nós entendemos o quanto é maravilhoso amar a Deus, conhecer a Deus, andar com Deus, servir a Deus, ser filho de Deus, quando nós entendemos isso,
As outras coisas, a gente tem o entendimento, tudo isso vai passar. E eu tenho que pensar na eternidade. O Egito, onde Moisés estava, poderia oferecer muitas coisas boas a ele. Mas ele sabia que aquilo era passageiro. E ele descobriu que há um Deus poderoso. Como um dia eu fiquei sabendo que há um Deus poderoso, como um dia você ficou sabendo que há um Deus poderoso, e você buscou conhecer esse Deus, e você sabe que o que esse Deus tem para você é eterno, e as demais coisas todas são passageiras. Então nós não nos apegamos àquilo que é passageiro, nós olhamos para o alto, nós colocamos os nossos olhos em Deus, sabendo que enquanto estivermos com vida nessa terra, o Senhor cuidará de nós, o Senhor nos abençoará, o Senhor será o nosso provedor em todo o tempo, o Senhor não vai deixar nada faltar. Nós temos todo esse entendimento. Quando você reconhece que há a possibilidade de você ser um filho de Deus, e você aceita o sacrifício de Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você começa a viver algo novo. E você sabe que em todo tempo Deus cuidará de você. Talvez hoje você está ouvindo a palavra do Senhor, você está dando esse culto para o Senhor, preocupado, angustiado pelas situações que temos vivido. E o Senhor está falando com você, em todo tempo Ele cuidará de ti. Ele é o teu provedor, Ele é aquele que cuida, que guarda a tua entrada, que guarda a tua saída. Ele é aquele que não deixa você ter falta de nada. Mas até mesmo essas coisas tão boas que Deus nos proporciona, também são passageiras. Quando Moisés entendeu que aquilo que o Egito oferecia a ele poderia ser agradável, mas era passageiro, e havia algo para a eternidade, ele sai do Egito. Por isso nós, igreja, que somos filhos de Deus, que conhecemos a Deus, nós temos que sair do Egito. O que significa sair do Egito? Significa que você abre mão de tudo aquilo que agrada a sua vontade, mas não agrada a Deus. Significa que você vai passar a ter uma nova vida com Jesus. Por que é que Moisés fez isso? Por amor ao Messias. Por amor a Deus. Quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, nós obedecemos a sua voz. E nós passamos a deixar a nossa vontade de lado para vivermos a vontade de Deus. Como alguém pode sair do lugar dos prazeres, das riquezas, para ser maltratado? Às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece. As pessoas questionam o porquê nós fazemos escolhas. E as pessoas dizem assim: ah, mas você agora é cristão e você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, você agora diz que anda com Jesus e você deixou de fazer isso, ou você deixou de fazer aquilo. Como você pode deixar disso? Por que você não faz isso? Não são questionamentos que muitas vezes nos fazem? Dependendo de como era uma vida antes de vir a Jesus, esses questionamentos multiplicam-se. Por que você não faz? Por que você deixou de fazer? E nós entendemos, igreja, que quando recebemos Cristo na nossa vida, não é que nós não podemos fazer, é que nós não precisamos fazer. Muitas das coisas que nós deixamos de lado, que nós renunciamos, que outra hora agradava a nossa carne, elas não são mais necessárias. Porque há uma alegria muito maior em nós, que é a presença de Deus. Porque há algo que não nos satisfez por um pouco, por um curto período de tempo. Nós temos algo que é uma presença gloriosa, que é alguém maravilhoso, que nos dá paz todo dia, que nos dá alegria todos os dias, que nos dá força todos os dias. Então aquilo que agradava outra hora a nossa carne se torna desnecessário. E nós passamos a viver para agradarmos a Deus. Por meio da fé, ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei. Ele sabia o que iria acarretar para a sua vida, deixar o Egito. Não temeu a fúria do rei. Quando nós passamos a viver uma nova vida com Cristo,
o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. A partir do momento que há uma entrega, há ali uma oração, há uma conversão. A partir do momento que nós fazemos a entrega total da nossa vida nas mãos do Senhor, o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Cristo vai reinar em nós. Porque nós vamos começar uma nova maneira de viver. O problema é que muitos, não são poucos nos nossos dias, muitos sabem que podem ser chamados filhos de Deus. E até chega a fazer uma entrega, mas não consegue deixar o Egito, permanece no Egito. Ou seja, permanece fazendo aquilo que agradava a sua carne, não há uma mudança. Igreja, evangelho é transformação, evangelho é mudança de vida, evangelho é renúncia. Pela fé ele não temeu a ira do rei. Nós não precisamos temer o inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando nos devorar. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos guardar. E quando nós escolhemos, quando fazemos as escolhas certas, dia após dia, uma vida constante com Cristo, uma vida constante com Jesus, nós não tememos mais as investidas do mal, porque nós sabemos quem nos guarda. Não temeu e perseverou, igreja. Ele perseverou. Deus tem falado tanto isso conosco. Permaneça, persevere. Ele deixou o Egito e permaneceu servindo a Deus. E ali nós sabemos que ele foi fazer aquilo que o Senhor o chamou, aquilo que era o propósito e o plano de Deus para a vida dele. Depois Moisés foi usado para libertar todo o seu povo do Egito, da escravidão. Porque ele perseverou. Perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Quer dizer que ele perseverou olhando constantemente para Deus. E é assim que nós temos que caminhar, igreja, com o Senhor. Constantemente olhando para aquele que é invisível. Eu não vejo, mas eu o conheço. Porque ele anda conosco. Porque ele fala conosco. Porque nós temos experiências com Deus. E é tão maravilhoso, igreja, você poder olhar para Deus e perseverar. O apóstolo Paulo, em certa vez, ele disse assim: por essa causa também eu sofro, todavia eu não me envergonho, porquanto eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Quando vierem questionamentos, diga: eu sei em quem eu tenho crido. Quando vierem momentos de adversidade, como nós louvamos aqui, você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você crê? Nós cremos nas pessoas, muitas vezes sempre somos decepcionados. Mas aquele que olha para aquele que é invisível, aquele que olha para Cristo, aquele que sabe em quem tem depositado a confiança. Se a sua confiança está sendo depositada em Jesus, você não será decepcionado. Ele cuidará de ti. Como Deus cuidou de Moisés. Como Deus conduziu os passos de Moisés. Depois que ele escolheu recusar o Egito. Ele viveu algo muito maior e muito melhor. Igreja, Deus tem uma eternidade para nós. Então não se apegue àquilo que o inimigo oferece. E também não se prenda às coisas terrenas. Por mais que sejam coisas boas, é bom a gente ter. Mas o nosso coração não está preso naquilo. Porque nós sabemos, tudo é por curto espaço de tempo. Mas nós temos uma eternidade com Deus. Então entregue a sua vida a Jesus. Jesus falou com você hoje, você pode ser um filho de Deus. Quando você fizer essa entrega, você receberá Jesus no seu coração. A sua vida pode ser transformada. Você pode começar um novo caminhar, olhando sempre para Jesus. Amém? Vamos orar, igreja? Vamos orar e pedirmos graça e fortaleza ao Senhor para permanecermos firmes, para recusarmos o Egito. Peça força a Deus. Quantos que começaram a caminhar com Jesus, mas olharam para trás e voltaram?
Quantos que estão caminhando com Jesus, mas estão sem forças? Passamos por dias difíceis onde não pudemos estar presencialmente na casa do Senhor. E isso enfraqueceu a muitos. Nós vemos tantos sem força. Nós vemos tantos que conhecem aquele que é invisível. Mas mesmo assim há tanto medo, tanto pavor no coração. Ore agora e fale com o Espírito Santo. Você pode voltar para Jesus. Você pode voltar para a casa do Pai. Você pode voltar para os braços de Cristo. Feche os teus olhos e fale com o Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sabemos, Deus, que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, porque há um propósito Teu em tudo. Senhor, cada vida que ouviu a Tua palavra, que está dando esse culto para o Senhor, cada um que está, Senhor Deus, agora, até mesmo com ali o seu coração contrito, o seu pensamento voltado para Ti, Pai. Só o Senhor conhece como está cada um. Só o Senhor conhece aquele que teve forças para recusar o mal. Só o Senhor sabe aquele que teve forças para recusar muitas vezes manjares que vieram, mas permaneceram ali firmes, recusaram aquilo que veio do inimigo, porque se apegaram àquilo que vem de Ti. A esses o Senhor honra. Ah, Jesus querido, mas há muitos, Pai, que não tiveram essa força, Pai. Há muitos que até lutaram, até tentaram, mas o Egito os chamou, o Egito os atraiu e recuaram e voltaram e deixaram do Senhor. Mas o Senhor pode resgatar essas vidas. Essas vidas podem agora ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus e voltar para Jesus. Pai, dá força aos teus filhos. E aquele que nem te conhecia, Pai, mas hoje ele ficou sabendo que ele pode ser chamado filho de Deus, se ele fizer uma entrega total da sua vida para Ti. Recebe, Senhor, essa vida. E a cada um dos teus filhos, dá força, Pai, para que possam continuar crendo no Senhor. Que diante das adversidades e dificuldades ou questionamentos nós possamos dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu creio em Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, Jesus, amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja. E será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.